Olá, boa tarde, Sergipe. Boa tarde para você que está aí ligadinho na programação da TV Atalaia Record TV. Cavernoso, bom feriado para você. Muito obrigada por passar para mim a programação. E eu sigo junto com você, telespectador, no Boa Tarde Sergipe. Você conduz o programa com as suas participações. E hoje o nosso assunto é gordofobia. Você sabe o que é isso? Vamos receber duas convidadas que vão nos ajudar a discutir um pouco sobre essa forma de preconceito que é mais grave e mais corriqueira do que se parece. A nutróloga Maria Janaíne Menezes nos fala quais são as causas da obesidade e a jornalista Isabela Portela nos conta um pouco da sua vivência. Hoje também tem momento do empreendedorismo que traz sempre boas ideias para você que está pensando em começar seu próprio negócio. Teremos também ofertas de emprego e Minuto da Notícia com Andréa Roosevelt. Meu convite é sempre o mesmo, passe a tarde com a gente. Gordofobia, o termo que define o preconceito ou intolerância contra pessoas gordas. Esse preconceito, que vem muitas vezes travestido aí de brincadeira ou preocupação, é sério e muito pouco discutido. Ele parte da ideia de que a obesidade é controlável. Quem tem excesso de peso é visto como uma pessoa sem saúde, desleixada, mas não é bem por aí. A obesidade não é só resultado de comer demais. Vários outros fatores podem contribuir, como falta de sono, condições socioeconômicas, medicamentos, desequilíbrio hormonal, genética, problemas de saúde mental e até mesmo a poluição do ar. Quem vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto é a jornalista Isabela Portela e a nutróloga Maria Janaíne Menezes. As duas já estão aqui e eu vou dar boa tarde para elas e agradecer a participação conosco ao vivo. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Muito obrigada pela participação conosco. A gordofobia, geralmente as pessoas não ouvem exatamente esse termo, mas entendem a situação que a gente está falando. É aquele olhar torto, é aquele preconceito por quem tem mais peso, é achar que aquela pessoa não vai caber naquele espaço, não vai caber naquela cadeira, tratar de forma indiferente, etc. e tal. Como é que você vivencia isso um pouquinho no seu dia a dia, diante da sociedade atual? E como é que você encara também o seu biotipo, que é seu, é próprio? Como todo mundo tem o nosso também. Boa tarde, Tamires. Boa tarde todo mundo que está por aqui. E, na verdade, as pessoas, muitas pessoas, elas procuram ter um corpo que não é o delas, sabe? Eu acho que o preconceito, ele parte do ponto quando a pessoa ela não se aceita, ela não aceita o corpo que tem, ela não se aceita, não se olha no espelho e se sente bonita. E isso faz com que ela queira ser uma pessoa que ela não é. Quando a pessoa é acima do que ela imagina ser, ela acaba sofrendo gordofobia. Quando ela é mais magra do que o que ela gostaria de ser, ela também acaba sofrendo outro tipo de preconceito. As pessoas, na verdade, algumas pessoas, elas não estão satisfeitas no que elas veem na outra pessoa, entendeu? E isso acaba refletindo em situações de preconceito. Eu vou dar aqui boa tarde também para a nutróloga Maria Janaíne Menezes, que passa a tarde com a gente também. Em consultório, existe muitos pacientes que buscam um equilíbrio alimentar, a busca por emagrecer em função do preconceito? Vou fazer uma correçãozinha, sou nutricionista. Opa, no roteiro tá nutróloga, mas então nutricionista. Sim, hoje a gente vê a procura maior pelo equilíbrio alimentar. O que nós temos hoje é acesso à internet, que o povo também está dizendo assim, tem as blogueiras, né, que são um perigo, porque sempre estão atrás de um corpo que não é seu, um biotipo que não é seu. O importante hoje é você procurar um nutricionista, estar sempre em equilíbrio com o seu corpo, se aceitar, porque esse é o mais importante. O que significa a nutrição? É um equilíbrio, sem restrições, uma dieta adequada, nada de dieta da moda. Dieta da moda vai fazer tudo o oposto que você está pretendendo. Às vezes deixa de comer algum alimento que é importante, né, para a nutrição, que é importante para a vitalidade. Você já fez alguma dieta? Já fiz algumas dietas. Quando eu era mais nova, alguns anos atrás, eu não aceitava o corpo que eu tinha. Eu sempre me achei muito bonita, mas eu sempre olhava e dizia, eu posso ser mais magra.
eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E aí eu já fiz algumas dietas, assim, aquelas dietas que você corta total carboidrato. E aí fiquei com uma saúde um pouco debilitada e tudo mais. Só que depois eu percebi que isso não valia a pena. Ou a gente procura um nutricionista para ter um acompanhamento correto e, se quiser emagrecer, fazer isso de forma saudável, ou então aceita o corpo que tem, se sente feliz com ele e tá tudo certo. Isso é ótimo, ver esse exemplo que ela traz pra gente, né, de autoestima, de confiança. É muito importante porque tem muita gente que sofre com isso. Muita gente não consegue lidar com o próprio biotipo e vive numa busca desesperada por um corpo que não tem. Nos consultórios, vou enfatizar de novo a pergunta, existem pessoas que têm um biotipo como o da Isabela que não se aceitam, de repente vão em uma crise interna, buscar uma alimentação para poder emagrecer? Sim, muitos. O que a gente tem que pensar também, que nós temos que viver em multidisciplinar. Que, às vezes, não só o nutricionista resolve. Você tem um problema hormonal, você tem que... Aí você já pode procurar um endócrino. Genética. Tem problemas psicológicos que você vai por compulsão com aquele alimento que a gente tem que procurar o psicólogo. Então, hoje, a pessoa, como eu falei mesmo, a internet é o grande vilão. Por quê? Porque ele quer ter o corpo, aquele corpo. Eu quero ter o corpo de Sabrina Sato. Eu quero ter aqueles músculos de Juju Salimene. Então, as pessoas hoje estão procurando uma imagem que não é real. É isso que é o sua, grande... né? Isso. É real. O que ela falou... No caso, Sabrina Sato, o corpo é dela, é real nela. Isso. Mas não é a realidade Mas aí da tem que pessoa. lembrar que muitas das vezes, aquelas fotos da revista tem Photoshop, tem que lembrar muito desses detalhes também. Outra coisa que ela falou, que foi da dieta restrita. Dieta restrita é para um momento. A gente não trabalha com dietas, a gente trabalha com reeducação alimentar, que é o que você vai levar por toda a sua vida. Uma dieta é momentâneo, é para uma coisa assim, vou para uma festa e quero fazer uma dieta. É dizer que sim, estou com os dias contados, mas você tem que saber que se você perdeu 3 quilos, você pode engordar 6. Porque é muito rápido e seu corpo vai entrar em um estado que vai querer... voltar ao normal. Então, ele vai começar a absorver mais aqueles nutrientes. Entendi. Quais são as principais queixas quando esses pacientes com um biotipo mais forte, mais gordinho ou gordinha, chegam no consultório? Você está falando que... O paciente, quando vai procurar um nutricionista, em Queixas, virtude assim, do por preconceito, essa busca por ser magro para ser aceito socialmente, quais são as queixas, as falas dessas pessoas? Se você for olhar, se for muito na questão da obesidade, ônibus, porque muitos não passam em catraca, em trabalho, quando chega lá e dizem, você é gordinho, você não serve para esse serviço. Não sei se você já passou por isso. Já passou por isso, Isabela? Não. Porque também vai dar autoconfiança da pessoa, né? Você tem que se impor. Não é porque você é gordinho que você está debilitado a fazer nada. Você tem que se impor o que você é. Sim, né? verdade. Alguém já fez alguma pergunta preconceituosa para você? Você estava comentando com a gente no camarim algumas dessas perguntas. Quais foram essas perguntas que já te fizeram? Então, algumas pessoas já perguntaram, por exemplo, eu estava comprando um biquíni e as pessoas, mas você vai de biquíni à praia? Vou. E perguntaram sobre a minha vida sentimental e tal, se eu conseguia ter relacionamentos, porque eu sou gorda. Assim, tem uma coisa que é muito legal a gente deixar bem claro, é que a pessoa ser gorda não é sinônimo de doença e a pessoa ser magra não é sinônimo de saúde, sabe? As pessoas acabam ligando uma coisa a outra, mas elas não têm nada a ver. Eu faço exames regularmente, minha saúde tá linda, tá tudo ok. Opa. E não quer dizer que porque eu sou uma pessoa gorda, eu tenho menos saúde do que uma pessoa magra. São só corpos diferentes. Quando ela citou Sabrina Sato e falou sobre a realidade dos corpos, é porque eu penso da seguinte forma: o corpo dela não é o meu e o meu corpo não é o dela. Ela tem o biotipo dela, ela tem as vivências dela e eu tenho as minhas. E nenhuma das duas está errada.
talvez a minha vivência para ela não fosse a correta. E talvez a vivência dela dela para não mim fosse também pra não você. fosse correta. Até porque cada pessoa é única, né? Sim, Realmente claro. não existe algo que seja peculiar para todo mundo. Cada né? um tem seu Cada metabolismo. um tem o seu né? metabolismo, o Sim. seu organismo, a sua genética, o seu histórico. Existe, por exemplo, alguns casos de pessoas que fazem cirurgia bariátrica e que depois voltam ao peso normal, ao peso anterior, né? Como explicar isso? E explicar porque a bariátrica ela não resolve a questão da obesidade. A bariátrica você vai perder o peso, mas você vai ter que ter outros fatores também. Você tem que dizer que você vai ficar com reeducação alimentar para o resto da vida. E muitos não entendem isso. As pessoas dizem assim, eu perdi peso, então agora eu posso fazer o que eu quiser, posso beber. E não é isso. Você fez a bariátrica, você vai ter uma vida restrita para o resto de sua vida. Aí as pessoas pensam, eu já emagreci, vou Tem que comer haver bolo. uma reeducação alimentar. Não né? teve e não passou por um acompanhamento psicológico, que é muito importante. Você tem que aprender a comer. Em relação à obesidade, se aprender a comer, começa na infância, né? Isso. Muitos pais, muitas mães têm dificuldade de fazer essa educação alimentar na infância, porque tem muita criança que come se divertir, Isso. come se divertindo, acha divertido comer, e isso às vezes leva para a vida adulta, né? Acontece muito isso. Como educar os pais e mães, telespectadores que estão assistindo agora a nossa programação, para educar desde criança essa alimentação no sentido da busca pela saúde? Então, a parte da introdução alimentar, que começa aos 6 meses, porque a gente prioriza a alimentação, o leite materno até os 6 meses, é muito importante. Por quê? A criança não sabe o que é um pirulito, não sabe o que é um produto industrializado, quem apresenta? Nós, adultos. Então, o importante é evitar da alimentação mais natural possível. O que nós fomos criados. Então, sopinhas não ser industrializada, preparar em casa, miojo. Hoje eu estava lendo um artigo que pais dão miojo a crianças a partir de 2 meses. Por quê? Porque tem uma vida corrida, mas é um mais macarrãozinho, prática, em 2 minutinhos, em 3 minutinhos. E não sabe que ali é cheio de sódio, aquele macarrão foi frito antes, que você vai estar apresentando um produto industrializado para seu filho em menos de 6 meses. Então, a gente prioriza assim, alimentação aos poucos. Então, primeiro você vai introduzindo as frutas, depois vai introduzindo verdura e vai até 1 ano. Até 1 ano assim, e que você vai ver que quando você não apresenta ele, ele não vai buscar. É muito engraçado isso. Quando você não apresenta o pirulito, você vai dar à criança aquele pirulito, mas ele vai chupar uma vez e dizer, não é isso que eu quero. O suco, não precisa colocar açúcar. Então, se você apresentar desde pequeno, ele vai crescer com esse hábito. Muito importante isso, né? O que você diria, então, para as duas, né? Para os telespectadores que estão acompanhando a nossa programação, de repente alguém que tem um biotipo parecido com o da Isabela e que passa por preconceito. E o que você diria também como profissional para essas pessoas que manifestam esse preconceito, para as pessoas com um biotipo como a Isabela? Porque é algo que tem que acabar, né? Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que você se ame. Você ame quem você é, você ame as suas escolhas e você ame o seu corpo, porque se você em algum momento estiver com a sua saúde debilitada, você deve procurar um profissional de saúde, um nutricionista, sim. Só que ame o seu corpo mais do que o que as pessoas falam sobre ele, porque se você estiver, como as pessoas dizem, acima do peso, elas vão falar. Se você estiver abaixo do peso, elas vão falar. E aí, como que vai fazer? Se não tiver também nenhuma dessas outras características, vão encontrar em você alguma característica Qualquer para outra falar, característica não é verdade? pra falar. As pessoas gostam de verdade. falar sobre nós. A maioria delas não estão preocupadas com a nossa verdade. saúde. É verdade. Quem está preocupado com a nossa saúde é nutricionista. É verdade. Então, procurem nutricionistas e se amem, acima de tudo. Bela mensagem, também quero agradecer a sua presença aqui e também queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores na perspectiva da saúde. Tá. Nós todos, como eu falei, desde a introdução alimentar, que é lá na infância, aos 6 meses, temos que estar já hábito a se alimentar a mais forma natural possível. Então, o que eu digo, procure um nutricionista, sempre esteja adequado, fazendo seus exames, se alimentando de forma adequada, de forma mais natural possível, menos embalagens, mais cascas, sim. E o que eu preconizo é o quê? Se você tem o seu corpo, seu biotipo mais cheinho, mas com saúde, isso que importa. É isso que é importante. Perfeito. Sempre evitando as doenças, mas se você está tendo o seu acompanhamento nutricional,
você vai ter saúde. É isso aí, saúde, respeito e dizer não ao preconceito. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço a elas, agradeço a vocês que acompanharam aqui essa conversa e agora te convido para assistir o VT preparado pela equipe de jornalismo sobre o cavalo que foi preso em Nossa Senhora Aparecida neste domingo, um vexame nacional. O cavalo foi preso na tarde de domingo, após ter atingido um veículo com um coice. Em um vídeo feito pelo proprietário do animal, é possível ver a cela onde o cavalo ficou por quase 15 horas. Por ironia do destino, ele deu um coice em um carro e os policiais pegou e prendeu o cavalo. Diante do caso, a presidente da ONG de Educação e Legislação Animal prestou um boletim de ocorrência no dia seguinte à prisão, alegando maus tratos e improbidade administrativa por parte dos policiais. Desvio de finalidade de prédio público configura improbidade administrativa. Então não foi só o crime infringindo a Lei Federal 9605 de 98, artigo 32 de maus tratos. Afinal de contas, o cavalo ficou numa solitária. Ele não tinha direito de beber água, não tinha direito de comer, não tinha direito sequer de urinar. Ele saiu de lá mancando. Nós solicitamos, inclusive, que ele passe por uma vistoria de um veterinário. A assessoria de comunicação da Polícia Militar emitiu uma nota explicando que este foi o único meio encontrado para fazer o dono do cavalo reparar o dano à vítima. Disse ainda que em nenhum momento o animal sofreu maus tratos. Pois é, um absurdo, né? Realmente. Por isso que a gente está aqui com a jornalista Andréa Russo. Vou dar boa tarde para ela. Obrigada aqui pela presença ao vivo. Você tem mais informação sobre esse caso? Um vexame nacional, né? Um cavalo preso, sem alimentação. É realmente um caso de maus tratos mesmo. Isso mesmo. Essa manhã eu entrei em contato com a Nazaré, né? E ela me trouxe outras informações. O cavalo que havia sido preso pela Polícia Militar em Nossa Senhora de Aparecida foi liberado, mas apresenta machucados nas patas. Segundo Nazaré Moraes, presidente da Elan, foi preciso encaminhar um técnico veterinário para verificar a situação e dar o devido tratamento ao animal. Enquanto isso, Wagner Passos, capitão da Polícia Militar que prendeu o cavalo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foi afastado. O capitão, que havia se pronunciado sobre o caso, disse que o animal passou a noite na delegacia, porque o dono se recusou a admitir a responsabilidade e culpou o motorista. Meu Deus do céu. E aí o cavalo que pagou o pato, é isso mesmo? O cavalo pagou o pato. Meu Deus do céu, é um absurdo, hein? É um absurdo, a gente ainda está esperando, né, as próximas informações, como é que o caso vai repercutir. A Nazaré, ela está lá acompanhando tudo e se comprometeu em vir ao programa aqui trazer mais informações. Vamos aguardá-lo, então. Vamos sim, vamos mudar um pouquinho de assunto e dizer que o INEP divulgou há pouco o gabarito oficial das provas do Enem 2017. Com o gabarito, os candidatos podem saber quantas questões acertaram e a correção das provas é feita usando a metodologia da teoria de resposta ao item, em que o valor de cada questão varia conforme o percentual de acertos ou erros dos estudantes naquele item. Dessa forma, o item em que grande número dos candidatos acertarem será considerado fácil e, por essa razão, valerá menos pontos. Já os estudantes que acertarem uma questão de alto índice de erros ganhará mais pontos por aquele item. Boa sorte, então, né, professor? Vamos desejar boa sorte aí para quem fez a prova, né? É verdade. Então, com essas notícias eu fico por aqui, Tamires. Muito obrigada. Boa tarde, Andréa. E nós seguimos juntos agora aqui e eu quero te lembrar que a partir dessa semana, quem começou a me vestir foi a marca Linda. A Linda é uma fábrica de moda feminina com mais de 10 anos nesse mercado. A loja de fábrica fica no polo têxtil de Itabaianinha e as vendas são para lojistas e revendedores. Eu já estou amando usar a Linda. Confira aqui comigo os contatos e agende a sua visita na loja de fábrica que veste Tamires France. Linda, a marca que é sucesso. Agora, já que a gente está falando sobre moda, vou pegar o gancho então e falar também sobre os cuidados com a minha aparência visual. Você já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica? Então, os cuidados com sua aparência são primordiais, seja para o ambiente de trabalho, seja para aquela ocasião especial em que você vai para uma festa ou um casamento. O Exuberância oferece tratamentos para todos os tipos de cabelos e tratamentos estéticos também. Um dos diferenciais, além da suíte da noiva, da sala VIP com o profissional Aeromakes, o Exuberância oferece um espaço Kids, pensando exclusivamente na criançada que vai cortar os cabelos em um ambiente com brinquedo, videogame e muito mais. Então vale a pena você marcar o seu horário por lá. Vou rapidinho para um breve intervalo comercial. Continue ligado na programação da TV Atalaia. No próximo bloco a gente vai falar sobre ideias empreendedoras e muito mais. Até já já.